Então, agora sim, bom dia a todos, sejam todos muito bem-vindos a este nosso novo encontro da disciplina de construções rurais. Então, hoje é uma aula bastante teórica, né? A gente vai trabalhar com conteúdos bem teóricos, né? Os trabalhos preliminares que antecedem, né? Toda atividade, tudo que a gente tem que fazer antes da gente começar efetivamente a construir. E a gente vai falar, vai fazer um geral, né? Sobre os materiais tradicionais que a gente utiliza nas construções rurais, tá? Então, lembrando que assim, ó, que o projeto que a gente faz, lembra, vocês todos foram meus alunos de desenho, né? Então, assim, os projetos que a gente pode fazer, que pode ser sob nossa responsabilidade, são sempre projetos para a área, né, a que nos compete. Então, os agrônomos vão construir para atividades fim, né? Então, vou construir um projeto para uma avicultura, uma suinocultura, então, assim, são projetos que dizem respeito à nossa área de formação, né? E os florestais igualmente, né? Vou construir uma área, né, um processamento, um galpão para guardar madeiras, alguma coisa assim. Então, é sempre a área fim que define qual é o projeto que a gente pode projetar, desenvolver e, agora, consequentemente, construir, tá? A casa, lembra que em desenho a prof usava a casa como referência apenas por uma questão didática lá no desenho, mas eu sempre disse para vocês que os projetos, eles sempre serão nas nossas áreas de competência, né? E a casa não é a nossa área de competência, embora ela possa estar no meio rural, a casa é de competência do engenheiro civil, do arquiteto, né? Não de nós, agrônomos e florestais, tá bom? Então, vamos lá. Vou começar com os trabalhos preliminares. Aí eu já não vou enxergar mais vocês, tá? Eu sempre peço para vocês, se vocês estão enxergando, aí vocês abram um minutinho só o microfone para falar comigo, tá? Outra coisa. Ao meio-dia, até às 19 horas, vai ficar aberto a atividade avaliativa, tá? Então, assim, a semana passada a prof não pediu para fazer nada, né? Por quê? Porque a gente tinha conversado, que tinha dado todo aquele problema, né, das matrículas e tal. Vocês ainda não estão aparecendo para mim no CGR, ainda não estão aparecendo para mim no PAAD, né? Então, ainda tem um processo lá, graças a Deus que ao menos no Moodle vocês já estão. Mas, então, o que acontece? Na semana passada, eu não cobrei nada, mas essa semana a gente começa direitinho, então, aí hoje nós temos uma atividade avaliativa do conteúdo teórico, dos dois conteúdos, então a gente tem 2 questionários, tá? Que vocês vão fazer no sistema, ele vai abrir ao meio-dia, né? E vai fechar às 19 horas. Então, vocês têm um tempo bem grande para fazer. Eu sempre faço, não são muitas questões, eu acho que são 10 questões, e vocês fazem a marcação, a nota já sai na hora, e vocês fazem, daí já quantifica, a prof depois coloca na planilha de vocês das notas, e vocês têm 2 tentativas, né? Então, vocês têm 10 minutos para responder as perguntas, são bem simples, só para fixação dos conteúdos que a gente vai trabalhar agora, e vocês têm 2 chances, né? E ele assume, né, a melhor nota, tá bom? Vamos lá, então. Vou começar a compartilhar com vocês. Vamos começar com os trabalhos preliminares. Miss? Já estão enxergando? Sim, prof. Já? Quem respondeu para mim? Foi uma menina? Eu, a Vitória. A Vi. Estou conhecendo a voz. Mas aqui não é. Então, vamos lá, queridos. Olha, considerações sobre os trabalhos preliminares. O que a gente precisa fazer antes, efetivamente, da gente construir, né? O que a gente vai fazer? Então, dentro dessas considerações, existem alguns conceitos básicos, né? Que a prof sempre gosta de retomar com vocês. O que significa a gente ter uma boa construção? Como é que a gente diz, isso aqui é uma construção boa, isso aqui está tudo legal. Então, vai depender do quê? Do estudo das disposições, dos métodos que devem ser seguidos para a realização de uma obra. Olha o que a gente precisa para ter uma obra boa. Uma obra sólida, útil e econômica. Não pode ser 2 dessas coisas, porque, por exemplo, assim, eu tenho uma obra sólida e útil, mas ela não cabe no meu bolso, então ela não me serve, ela não é uma boa obra.
ela é sólida e econômica, porém não é útil àquilo que se destina. É uma obra útil e econômica, mas não caracteriza-se como uma obra sólida, né? Então, levando em conta que a parte de construção, né, ela tem um impacto bastante grande, né, em qualquer atividade que a gente vai desenvolver, né, essa parte construtiva. Então, a boa construção envolve esses 3 itens que têm que ser pensados e solucionados antes de mais nada, né? A obra, propriamente, são os trabalhos de engenharia que a gente faz, né? Que vão consistir no quê? Na criação, na modificação, no reparo e na transformação do ambiente natural. Então, essa é a nossa obra. Quando a gente vai fazer lá um galpão, né? Então, nós vamos projetar esse galpão, né? Nós vamos organizar, nós vamos transformar. E aí, quando nós partimos para a construção, efetivamente, nós vamos promover uma mudança no ambiente natural, tá? E, por fim, a edificação é, aí sim, a construção propriamente dita, né? Que se destina a quê? Ao abrigo, à proteção contra as intempéries, né? E vai ser adequada ao desenvolvimento de qualquer atividade, aquelas que eu falei para vocês, aquelas atividades fim que nos competem, tá? Então, eu gosto sempre de fazer uma separação, mas que une os profissionais, né? Para construir, a gente precisa de um arquiteto ou de um engenheiro, né? Então, nós somos os engenheiros e mais um construtor. Então, com certeza, não tem como a gente não trabalhar em equipe, né? Numa construção. Aí, quem que fica responsável pelo quê? O engenheiro, nós, ou se nós tivermos um arquiteto junto conosco, né? Ele vai ser responsável pela criatividade, pela concepção, pelo melhor aproveitamento dos espaços, pelos estudos preliminares que são necessários que a gente vai ver aqui, a organização tanto de projeto e o projeto definido e pronto, tá? Então, essa é a parte que nos cabe. Agora, efetivamente, colocar essa obra em pé, a materialização do projeto, como a gente chama, fica a cargo do construtor e da sua equipe, né? Pedreiros, marceneiros, serventes, né? Encanadores, eletricistas, todos os profissionais que ficarão responsáveis por conduzir, né, aquele projeto e levar a termo, certo? Então, uma construção é um trabalho em equipe sempre, tá? Bom, aí eu gosto sempre de colocar inicialmente, olha, nos estudos preliminares, qual é o nosso foco? Né? Então, a gente tem que pensar em aspectos sociais, aspectos técnicos e aspectos econômicos, né? A gente tem que saber onde é que fica ou onde é que vai ficar essa edificação, né? Quais são as características de uso que a gente tem. Então, por exemplo, assim, ó, eu quero construir um galpão de avicultura, por exemplo, né? E aí eu quero construir lá no caminho da UFSC, né? Então, preciso saber onde é que vai ser construído, né? Preciso ver se é viável a construção, se não tem nenhum impedimento, né? Questão social, questão técnica e questão econômica, a gente tem que ter dinheiro para isso também, né? E as características de uso, elas dizem respeito assim, olha, eu preciso saber se eu vou me propor a construir, por exemplo, um galpão para aves, eu preciso saber o que é necessário ter nessa edificação para eu projetar, né? Aí, opções possíveis de construção, eu tenho assim, olha, eu tenho vários modelos de construção, né? Então, por exemplo, um aviário, ele pode aproveitar apenas, então, somente a condição do ambiente local, ele pode ser um aviário com ventilação forçada, ele pode ser um aviário escuro, então ele tem várias opções possíveis de construção que vão atender essas questões de uso, né? Essas peculiaridades de uso, né, do nosso, entre aspas, cliente, né? E tudo isso, lembra que eu falei para vocês, está tudo amarradinho na questão de custo e também quem vai construir precisa de prazo, né? Não tem como a gente fazer uma construção sem dizer para o nosso cliente, olha, vai demorar 1 ano, vai demorar 6 meses, vai demorar 8 meses, né? Então, o foco dos estudos preliminares leva em consideração todas essas questões, né? E ainda fica necessário a gente verificar a disponibilidade de abastecimento de água no local, a condição de energia elétrica, porque precisa ter energia elétrica, vários equipamentos que a gente usa na construção civil, eles são movidos a energia elétrica, características do solo, a topografia do terreno, e além de um histórico das construções vizinhas. Então, assim,
um exemplo bem prático para vocês, não é uma construção na nossa área, mas quando foi construído o CBS 01, isso foi uma coisa bastante complexa, né? Por quê? Porque a área não tinha histórico nenhum de construções vizinhas, né? A topografia era bastante variável, não era aquilo que a gente vê hoje, planinho, arrumadinho, não era, né? Aquela área sofreu todo um processo de terraplanagem, né? Uma outra questão que a gente vê, né, é visível lá no campus, é a quantidade de pedra, né? Então, assim, foi uma construção bastante complexa, né? Um projeto bastante complexo, até porque, e teve que sofrer adequações, por exemplo, quando foi definido qual seria o projeto que viria para cá, então, assim, definiu-se um projeto que era um projeto básico, né, para as nossas situações, mas ele precisou sofrer ajustes, né? Por quê? Porque nós trouxemos um projeto que era originalmente desenvolvido numa região, né, de temperaturas mais elevadas, né, lá no litoral, e a gente trouxe para a serra. Então, quem não sabe, a prof conta, né, que essa parte do CBS 01, ele era aberto, aquela parte que nós temos de vidro, que bate sol, que fica agradável ali no hall, né, ele era todo aberto, né, ele não tinha aquela parte fechada. Inclusive, os corredores também eram opostos à posição que eles estão, né? Então, eram corredores que ficavam também voltados, completamente abertos, né? Então, tinha uma característica própria, né, para o uso, era adequado como um projeto para salas de aula, para escola, etc, etc. Mas, climaticamente, ele é bastante complicado, né? Nós tivemos também que fazer algumas modificações, porque ele também foi pensado para alguns tipos de curso que viriam para cá, e no meio do caminho, isso aí foi mudado. Então, toda aquela parte de laboratórios, tudo precisou sofrer adequação. Então, assim, nos estudos preliminares, tudo isso tem que ser levado em conta, a gente tem que pensar em tudo isso, tá? Outra coisa, aqui, o que a gente tem? O abastecimento de água, nós precisamos fazer uma perfuração de um poço artesiano, né? Porque a gente não tinha condições de água para abastecimento ali, né, de todo o volume que a gente precisaria, né? Então, energia elétrica também era uma região rural, então precisou trazer tudo para cá, é tudo novo, né? Então, isso tudo foi visto lentamente ali nos primeiros estudos para a implantação do campo, os estudos preliminares, tudo isso que eu estou falando aqui para vocês foi pensado, né, e organizado para que a gente tivesse o que a gente tem hoje. Ainda não está perfeito? Não. O CBS 02 deve cumprir melhor do que o CBS cumpre, né, porque ele já tinha um histórico do CBS 01 também. É aquilo que eu falei para vocês, além do histórico de construções vizinhas. Então, a segunda construção já fica melhor, né, porque ela tem todo esse histórico, ela tem todo um arcabouço, né, de informações que ajuda nesses estudos preliminares. Bom, aí vamos efetivamente começar a falar do que a gente faz nesses estudos preliminares. Então, ações imediatas: limpeza do terreno, levantamento planetimétrico e reconhecimento do subsolo através do procedimento de sondagem, né? Então, que é exatamente isso que foi feito aqui, né? Então, procedeu-se toda a limpeza da área, tirou tudo que tinha de vegetação, né? A gente fez o levantamento todo da área planetimétrico, né? Plano para determinação de área, de tamanhos, altimétrico para ver distâncias, né? Diferenças de nível e tal, para a gente ter uma situação bastante interessante para nós, né? E aí, o reconhecimento do subsolo, nós fomos ver, o local onde a gente ia colocar o prédio, né? Então, na área que nós íamos colocar, foi feito todo esse processo de subsolagem, né? A gente fez um reconhecimento do subsolo para saber aonde é que nós teríamos, né? A que profundidade neste solo nós encontraríamos a camada resistente capaz de suportar as cargas que este prédio ia dispor no solo, né? Então, é exatamente isso. Só um momentinho que eu vou permitir que a Dalila entre. Deixa eu ver se eu consigo voltar. Não, tem que... Já está aparecendo para vocês de novo? Tá sim. Sim, filho. Então tá. Então vamos lá. Bom,
Aí, eu tenho o que a gente chama de anteprojeto. A gente já falou lá em desenho técnico do anteprojeto, né? Então, o que a gente faz nesse anteprojeto? Ele vai se basear nas ações preliminares, né, que a gente descreveu antes. Então, quando a gente fez todo aquele estudo, né, que a gente, né, definiu as características de uso, se tinha um histórico de utilização, água, né, energia elétrica, todas essas coisas, né? Então, esse anteprojeto, ele vai estar baseado nessas ações preliminares, né, e também nos elementos de ocupação do solo, né? Então, aí o que a gente está verificando nesse momento, né? A gente está verificando se também o local tem um plano diretor definido. Então, assim, se eu não me engano, o plano diretor de Curitibanos existe já. Então, ele define quais são as áreas, né, rurais, quais são as áreas urbanas, as áreas são definidas nesse plano, né? Então, por exemplo, no nosso caso, né, não vou falar agora no caso da universidade, mas, por exemplo, se a gente fosse construir um galpão específico para cada uma das nossas áreas, provavelmente nós teríamos que, principalmente os agrônomos, né, estarmos instalados numa área definida pelo plano diretor como área rural, certo? Onde a gente pode construir esse tipo de coisa. Agora, o que acontece se eu não verifico essa questão do plano diretor e se eu não tenho essa informação? Então, assim, olha, em algumas cidades que não tem o plano diretor, quando eu trabalhava no Oeste, né, então, assim, em Concórdia, Concórdia era muito pequenininho, né, que é lá na região Oeste. E aí, o que aconteceu? Tinha uma suinocultura bastante forte, uma avicultura bastante forte, né, que era atrelada, eram os parceiros da Sadia na época, né, e das outras empresas que trabalham com agroindústrias, né, que trabalham com esses animais, né, com abate. Então, Concórdia era o centro de abate de suínos, né, e ainda é hoje, da Sadia, que hoje é a BRF. Então, o que tinha? Os galpões dos produtores, eles ficavam nas redondezas, próximo ali do município, né, e próximo do abatedouro, tá? Aí, o que aconteceu? A situação de não ter um plano diretor na época, então, e aí depois ele foi criado, ele foi definir áreas urbanas onde nós já tínhamos galpões de parceiros instalados. Então, isso gerou uma dificuldade bastante grande, né? As pessoas, lógico que as pessoas tiveram um tempo para se mudar, um tempo para levar as suas instalações rurais para um espaço definido como rural, mas isso gerou um mal-estar muito grande, tá? Então, assim, esse plano diretor é importantíssimo que a gente, né, se atenha. O município tem, qual é a área, né? Por exemplo, aqui tem uma área industrial, né, que é aquela área industrial passando a BR, ali em direção ao Cerrito, né? Então, a gente tem uma área industrial lá onde a gente já sabe, quem quiser montar alguma indústria no município, aquela é a área reservada para isso, né? Outra coisa que é importante a gente saber é a densidade da população da edificação rural. Então, por exemplo, eu vou criar aves, eu preciso saber quantas cabeças eu vou ter por metro quadrado, e, logicamente, eu tenho o tamanho do galpão, então eu vou saber quantos animais eu vou alojar, e aí eu consigo definir qual é o tamanho desse galpão. Gabarito permitido, onde são descritos alturas das edificações, recuos de frente de estradas. Então, assim, o que é isso, né? No meio rural, existem algumas legislações, né? Então, que a gente sabe, né? Então, você não pode construir a partir de uma determinada cota, né? De uma determinada altura. Então, é área de preservação. Você tem que estar distante de rios, né? Então, tem uma faixa que é não edificante que você tem que respeitar. Você tem que ter distância em relação a nascentes, você tem recuos de frentes de estrada. Então, se a estrada é municipal, é estadual, é federal, existem distâncias mínimas, né, dessas frentes de estradas. Em relação a vizinhos também. Então, esses são o que a gente chama de gabaritos, né, onde a gente tem essa descrição, a altura das edificações. Então, para nós, a gente sempre vai trabalhar com galpões térreos, ou no máximo com mezanino, por exemplo, né, um quase segundo andar. Mas é importante que a gente saiba tudo isso, né? E a gente tem noção dos elementos geográficos naturais. O que é isso? Saber em que latitude nós estamos,
quais são os ventos que predominam na região, qual é a distribuição de chuva, né? A variação de temperatura ao longo do ano. Por que isso, né? Então, por exemplo, eu falo bastante de suínos e aves, que eu trabalhei muitos anos com esses seres, né? Então, assim, quando a gente vai construir para suíno quanto para ave, então a gente tem que saber o seguinte, bom, eles têm uma temperatura de conforto, que a gente, na construção, como nós vamos colocá-los dentro de um galpão, a gente tem que saber que artifícios eu vou ter que ter para garantir essa temperatura dentro dessa faixa de conforto, tá? Conforto térmico. Então, assim, a gente tem que, aí a gente tem que equacionar, né? Qual é a condição ambiental local, né? E o que eu vou precisar ter a mais ou não neste meu galpão para propiciar essa condição interessante para esses animais, né? Porque a gente sabe que toda vez que a gente trabalha fora dessa zona de conforto, isso é para aves, isso é para suínos, isso é para todos os animais que normalmente a gente cria, principalmente quando a gente cria em galpão, né? Então, assim, a gente sabe que se a gente trabalhar fora dessa zona de conforto, então o que vai acontecer? Esses animais vão ter problemas, né? Vão ter prejuízos na sua produção. Então, pensem assim com a prova, olha, se eu vou construir um galpão para animais de terminação, suínos de terminação, a gente sabe que eles têm uma temperatura de conforto bastante baixa, né? 12, 15 graus. Então, o que acontece? Toda vez que essa temperatura excede esse intervalo, né? Para menos é ruim, agora para mais é muito pior, né? Porque a gente tem um animal que ele não sua, por exemplo, o suíno, né? Ele não sua, ele não ofega, que nem o cachorro, né? Então, assim, as trocas de calor com o ambiente são muito deficitárias, né? O animal... e outra, ele tem uma camada, por mais que a gente faça melhoramento desse animal, ele sempre vai ter uma camadazinha de gordura, que é um isolamento térmico, né? Muito importante. Então, essas características que são próprias do animal, a gente tem que pensar que o ideal para eles tem que ficar próximo dessa temperatura de conforto, porque senão a gente começa a ter perda. Ganha menos peso, não come, tem várias questões aí envolvidas, né? Então, esses são os tais elementos. Ventos predominantes. Então, de repente, eu não vou pegar uma área de topo de morro, né? Uma elevação ali, que de repente eu posso ter problema. Né? A latitude, né? A gente sabe que a latitude, ela influencia na declinação solar. Então, assim, aquela história, né, do leste-oeste, então, a gente só tem exatamente o leste-oeste posicionado quando a gente está lá perto do Equador, né? Agora, aqui a gente sempre vai ter uma variaçãozinha em função dessa latitude que a gente vai mudando, né? Nós estamos muito ao sul, então a gente não tem o leste-oeste exatamente na mesma posição que a gente tem lá na teoria, tá? Então, tudo isso tem que ser pensado em sombreamento, em posição e orientação solar. Todas essas são questões que a gente tem que levar em consideração quando a gente está pensando no anteprojeto para montar esse anteprojeto no lugar que você vai construir, tá? Bom, ainda sobre o anteprojeto, né? Depois que a gente pensou todas essas questões foram equacionadas, aí sim eu tenho condições de começar a esboçar aquele desenho esquemático da edificação, né? Eles devem ser, né, completos, claros, né? Por quê? Porque eles têm que obrigatoriamente permitir avaliação de custo e prazo, né? Então, vão fazer parte desse anteprojeto, né? A planta baixa, que a gente viu lá no desenho, e no mínimo um corte e uma vista, tá? Então, é importante que a gente tenha isso claro, por isso que a gente estuda em desenho essas coisas, né? Que a prof mostra para vocês lá. Então, continuando aqui, aí tá, resolvida todas essas questões, eu já tenho um anteprojeto organizadinho, aí eu posso passar para a elaboração do projeto, que seria o projeto definitivo, né? Então, assim, em cima do anteprojeto, eu tenho condições de ainda fazer alguma alteração, né? Porque eu vou apresentar esse anteprojeto lá para o meu cliente, né? Um desenho acabadinho, ajeitadinho, mas ele ainda não é projeto final, né? Então, no anteprojeto, eu chamo o meu cliente e mostro, olha,
nas condições que o senhor tem, que o senhor me ofereceu, de local, né, toda essa situação que a gente levantou, a gente tem condições de montar este galpão para o senhor, né? Então, a gente já dá esse primeiro olhar para ele, já dá uma ideia de custo, já dá uma ideia de prazo, de construção. Então, por quê? Normalmente, né, só vai construir quem tiver condições de pagar também, né? E se aquilo está organizado com o prazo que ele precisa para começar a colocar a produção dele, né? Então, discutiu isso, definiram os prós e os contras, temos a ideia finalizada, aí a gente passa para a composição do projeto final, né? Então, como a gente diz, o projeto é a consequência direta do anteprojeto. E aí envolve o quê? Uma parte gráfica, que a gente viu lá em desenho, né? Então, a planta abaixo, posso fazer cortes transversais e longitudinais, posso apresentar uma fachada, posso detalhar alguma coisa que precise ser mais bem esclarecida, né? O estrutural, a gente pode apresentar, logicamente que daí, então, a gente precisa fazer um contato com o engenheiro civil, né? Porque projeto estrutural, parte concreto armado, a gente não faz, né? Mas a gente faz o desenho como um todo. Tá? Instalação elétrica também a gente pode prever, mas elétrica e hidrossanitária, o projeto realmente vai ser feito em cima do nosso, mas é feito pelos engenheiros competentes. A parte de impermeabilização e o cronograma físico-financeiro, né? Físico, de construção, financeiro, que é o aporte financeiro que vai precisando ser feito, né, ao longo da minha construção. Bom, eu tenho a parte gráfica e, logicamente, eu vou ter uma parte escrita. Né? Então, eu vou dizer lá, olha, quais os materiais e os serviços que eu vou fazer. Né? Então, eu vou precisar lá descrever, né? Olha, eu vou usar tijolos de barro, né? Ah, não, eu vou usar os tijolos de cimento. Ah, eu quero usar os tijolos maciços. Não, eu quero usar os tijolos de 6 furos, os tijolos vazados. Então, eu vou especificar quais os materiais que eu vou utilizar na construção. Ah, eu vou fazer cobertura com telhas de cimento, amianto, não, eu vou fazer com telhas de barro, então tudo isso a gente vai especificar, né, e a gente vai calcular aqui, né, porque a gente tem que calcular direitinho as quantidades para a gente ter ideia, e a gente vai definir os materiais que a gente vai usar, e aí eu tenho, por exemplo, eu tenho a fundação, então a gente vai aprender a descrever, a desenvolver lá a fundação, né, em função de características próprias que a gente vai ver mais para frente. Então, a gente tem aquele serviço e eu tenho os materiais que a gente calcula, né, as quantidades. Eu vou fazer as paredes. Então, eu também tenho, pelo projeto, né, as metragens, eu consigo calcular a quantidade de tijolos, a quantidade de argamassa, os componentes que compõem a argamassa, tanto para assentamento dos tijolos, como para o revestimento dessas paredes. Então, tudo isso a gente aprende, e isso aí faz parte da parte escrita que a gente oferece, né, que são o item especificações de materiais e serviços, né? O memorial descritivo acompanha isso, porque toda a opção que a gente faz de material, ela vai justificada, né? Então, por exemplo, eu vou usar os tijolos de barro, né? Então, eu vou justificar, olha, os tijolos de barro eu vou usar, né? Porque aqui a gente sempre usa os tijolos de barro, né? E os tijolos de barro vazados, né? Os furados. Então, quase nunca eu vejo aqui o pessoal usar os tijolos maciços, né? Então, isso tudo, todas essas opções têm uma justificativa para tal, né? E aí o orçamento, né? Então, assim, nós podemos oferecer um orçamento global ou um orçamento por atividade, né? Então, e esse orçamento vai envolver quantidades de cada um dos materiais, e aí os valores, lógico, os valores vão variar dependendo de onde a gente vai construir, né? Então, por exemplo, de repente, a gente tem um valor de construção e de material aqui, que é diferente, por exemplo, da região de São Paulo, que é diferente do Rio Grande do Sul, que é diferente do Paraná. Então, a gente tem, inclusive, a gente tem um índice da construção civil, né, que mede o valor de CUB, né, que é uma referência da construção civil, e aí a gente sabe, ó, em função da região que você tem esse CUB, né, ele varia um pouquinho, né, e ele varia também em termos de acabamento, né, um acabamento mais simples, médio, um acabamento mais elaborado, né? Então, a gente tem algumas referências que a gente pode utilizar, tá?
Bom, ainda agora, dando continuidade aqui na parte de canteiro de obra, né? Então, assim, ó, eu já fiz todo o estudo, eu fechei com o projeto. Agora, eu vou efetivamente começar os trabalhos de implantação da minha obra. Então, a gente vai começar a montar o canteiro de obras, tá? Então, o que eu tenho? Primeira coisa, né? Normalmente a gente precisa de uma terraplenagem, tá? Então, nós vamos promover, normalmente a gente promove uma modificação no relevo atual, né? Então, a gente vai planificar, então você vai em algumas áreas você vai aterrar, em outras você vai cortar, né, o terreno, e aí a gente normalmente define 3 etapas distintas nesse processo de terraplenagem: a escavação ou corte do terreno, o transporte do material excedente ou necessário de trazer de uma outra área, quando eu tenho uma situação de aterro, e o terreno prontinho, planificado, né? E aí ele vai ser compactado para poder começar a construção. Então, ó, escavação, a retirada do material. Se eu tenho material em excesso, eu vou ter que tirar. Se eu tenho falta, eu vou ter que pegar numa área que tenha esse material para eu poder colocar aqui e aterrar o meu terreno, tá? Então, assim, quanto menos eu tiver que fazer, né, quanto mais eu puder aproveitar a área que eu tenho ali, com aquele terreno que eu tenho, aterrar o que eu preciso aterrar e cortar o que eu preciso cortar, e havendo uma compensação, tanto melhor, né? Então, assim, se a gente tiver um excedente muito grande de terreno, é bastante complicado, porque eu tenho que identificar uma área que a gente chama de bota fora para levar esse material, ou se eu tiver muita área que eu tenho aqui, né, que eu tenho que trazer material de fora, conseguir um bota fora para receber esse material e trazer para a minha obra também não é uma coisa muito fácil, envolve custo, né? Então, se a gente conseguir fazer esse processo de terraplenagem no local ali, né, equacionando aterro e corte com o mesmo solo que eu tenho, é o ideal, tá? Então, vamos lá. Outra coisa que é importante, né? Água, lembra que a prof falou? Abastecimento de água. Então, eu posso ter água da rede pública, né? Mas é bem difícil isso, principalmente no meio rural, né? Se eu tivesse, eu precisaria de construir um abrigo, né? Para colocar o cavaletezinho e instalar o registro, né? Que contabiliza o volume de água consumido, tá? Agora, se eu não tenho uma rede pública, eu vou fazer a escavação de um poço, né? Ou um poço freático raso, um artesiano, né? Depende da situação em que eu estiver, tá? Então, de repente eu tenho a possibilidade de usar um poço raso, meu volume de água não é tão grande, né? Então, um poço perfurado até 8, 10 metros de profundidade. Agora, em algumas situações, somente um poço artesiano vai resolver, né? Lembrando, aqui no campus nós fizemos a perfuração e a nossa água é direto do aquífero Guarani. Então, a gente tem nós temos a liberação, né, para poder utilizar a água do aquífero, né? Por isso que o pessoal falou, mas pode tomar água na pia? Sim, pode tomar água na pia, porque a água é limpa, né? Bom, outra coisa que é importante a gente lembrar aqui no canteiro de obra, né? A instalação elétrica, né? Então, lembra que a prof falou, né? Energia elétrica é fundamental no nosso canteiro, por quê? Porque eu tenho muitos equipamentos que precisam dessa energia elétrica, né? Muitos dos nossos equipamentos. Então, é necessário, nesse momento também, a gente construir o que a gente chama de barraco de perecíveis, que vai servir para a gente colocar os materiais que vão sendo comprados para a nossa obra, né? Então, por exemplo, vou comprar cimento ensacado, isso é uma coisa que não dá para deixar no tempo, também tem que ficar guardadinho, né? Areia, brita, isso aí não precisa, né? Mas, por exemplo, cimento, as tintas que a gente for usar, as telhas não precisa, tijolos também não, mas materiais perecíveis, materiais que não podem ficar em ambiente aberto, tem que ficar no que a gente chama de barraco dos perecíveis, né? Esse barraco também pode ter uma áreazinha de escritório, onde eu vou ter o quê, né? Então, sempre nesse escritório fica uma cópia da nossa planta, da nossa construção. Por quê? Porque a nossa obra pode ser fiscalizada, né? E ao ser fiscalizada, né, por um fiscal do CREA, eu preciso apresentar para eles o projeto, né, aprovadinho nas instâncias, tudo direitinho, para que eles, né, verifiquem o que está sendo construído, se feche com aquilo que foi projetado, tá? Em algumas situações, esse barraco também pode prever uma área de alojamento para os nossos, né, os nossos
parceiros ali que estão ajudando na construção, uma área de refeitório e não podemos esquecer dos sanitários, tá? Então, tudo isso tem que ser pensado ali para a nossa construção. E quanto mais distante do meio urbano, né, quanto mais rural, mais essa instalação é necessária, tá? Aqui no campus, para a construção do CBS 02, foi construído um barraco grande, né? E aí, para alojar, inclusive, o pessoal da obra, né? Então, tem um pessoal que viveu um grande período ali nesse barraco, né? Bom, aí sim, nós estamos finalizando o processo. Aí nós estamos com tudo organizadinho, a gente vai poder fazer a locação da obra. Então, o que a gente vai fazer? Na verdade, a gente vai transportar aquilo que está no desenho para o terreno, né? Então, a gente vai fazer, vai colocar aqui, ó, vamos colocar os limites, vamos colocar as madeiras para fazer as cavas, as aberturas. Então, assim, o pedreiro faz a marcação, né? Vamos locar a obra. Então, é exatamente isso, transpor o que é desenho para a realidade, né? E aí você tem o projeto instalado ali para começar a construção. Então, é basicamente isso, queridos. São os trabalhos preliminares que a gente faz antes, efetivamente, da gente começar a construção, né? Tudo isso precisa ser pensado e visto, né? Em detalhes, tá? Esses trabalhos preliminares, o sucesso de uma boa, né? De uma boa construção, de uma boa edificação, né? Clientes satisfeitos estão diretamente relacionados aqui a um trabalho preliminar bem conduzido, né? Bem cuidadoso, certo? Então, isso aqui é muito importante. Quero saber se vocês têm dúvida. Tranquilo? Tranquilo parte... por enquanto. Tranquilo, né, Alexia? Por enquanto, sim. Achou lá direitinho o meu link, Alexia? Sim, prof, achei. Então tá. Então fica sempre daquele jeitinho, tá? Nas aulas, a prof sempre deixa o link para vocês e eu, por exemplo, eu não coloquei nem o link para o dia 2. Por quê? Porque podia dar confusão. Então eu deixei quietinho, marquei só o dia 3 para vocês acharem direitinho, tá bom? Vamos lá. Vamos dar uma olhadinha nos nossos materiais tradicionais? Então, para esse conteúdo que é bem teórico, então a gente vai fazer o questionário, tá bom? Vamos lá. Essa parte dos materiais é bem gostoso. Os materiais tradicionais, né? Vocês já estão enxergando? Já estão? Sim, prof. Então tá, então vamos lá. Então, o que é esse material de construção? Do que a gente está falando, né? Antes de tudo e mais nada, então assim, ó, eu sempre gosto de dar uma cutucadinha em vocês, né? Então, assim, eu sempre digo, conhecer os materiais é conhecer as construções executadas com esses mesmos materiais. Então, assim, a gente tem uma gama muito grande de materiais disponíveis, tá? A gente precisa saber aonde a gente pode usar cada um deles, né? Os tradicionais, a gente normalmente sabe como é que pode ser feito, né? Então, assim, os tijolos, normalmente, eles vão ser utilizados, os tijolos furados, né, os vazados, que a gente usa muito hoje, eles sempre vão ser utilizados como elemento de vedação. Eles não carregam, né, eles não têm capacidade de carga, né, eles não carregam muito peso sobre eles. Mas eles são elementos de vedação, tá? Aí, quando você pensa, por exemplo, nos tijolos maciços, que são aqueles, né, que são compridinhos, né, que são mais fininhos, que são maciços mesmo, todo de barro, né? Esses materiais, dependendo da forma que a gente assente, né, que a gente coloca essas peças na parede, eles até conseguem carregar algum tipo de carga, né? Porque eles têm, mais para frente a gente vai ver isso, né? Eles apresentam uma tensão admissível mais elevada, então eles conseguem carregar mais, tá? Então eles podem ter a função de elemento de vedação, mas também serão elementos que carregam algum tipo de carga, né? Mas, por exemplo, assim, ó, vamos olhar essa construção aqui que vocês estão vendo aqui do lado, ó. Essa construção, ela foi feita com materiais que não são tradicionais, né? Então, esse senhor que está ali do lado, ele usou materiais como elemento de vedação. Isso aqui são garrafas PET, que vocês estão olhando. É o fundinho das PETs, tá? Então, assim,
Logicamente, eu não iria conseguir, por exemplo, estruturar essa construção se eu não usasse, por exemplo, aqui são pilares de concreto, eu poderia usar pilares de madeira também, né? Mas os elementos de vedação, eu pude usar um material diferenciado, né? Aproveitar um material diferente, tá? Então, é possível, né? Aí, assim, olhando essa casa aqui do lado, né? Eu tenho certeza que se vocês olham rapidinho essa casa, vocês vão dizer, ah, prof, essa casa foi construída com tijolos de barro. Não, não é. É o que parece, mas na verdade não é, né? Então, essa casinha foi construída com tijolos de solo cimento, né? Então, assim, acho que vocês já ouviram falar nos tijolos ecológicos, eles chamam de tijolos ecológicos, né? Esses tijolos com solo cimento. Então, como é que funciona isso? Esse tijolo não faz queima, ele é só seco, né, ao ar. E aí, assim, normalmente a gente utiliza para essa mistura, né, do solo cimento, um solo que é mais arenoso, né, então, consequentemente, partículas maiores, que vai fazer o quê? Com que, quando a gente utiliza a quantidade de cimento não é tão grande para unir essas partículas para fazer esses tijolos, tá? E como é misturado solo e cimento, né? Então eu não preciso de queima, eu só seco essas peças, tá? Então por isso que eles dizem que são tijolos ecológicos, tá? Existem outros tijolos também que a gente faz, tijolos de adobe, né? Que a gente reforça esses tijolos com fibras, né? De bambu, alguns outros materiais. Então tem uma gama muito grande, né? De materiais que a gente pode utilizar. Então por isso que a prof sempre diz que conhecer os materiais é conhecer as construções executadas por esses mesmos materiais. Então, assim, ó, essa construção parece convencional, mas ela não é, tá? Essa construção também parece, mas aqui ela tá mais evidente, né? Esses fundinhos das garrafas PETs denunciam, né, que eu não usei um material convencional ou tradicional como elemento de vedação, tá? Então, é isso que eu gosto sempre de chamar a atenção de vocês, tá? Uma outra coisa que é importantíssimo, né, quando a gente vai escolher um material, né, e para uma determinada obra. Então, a gente sempre diz que a qualidade do material, dependerá da qualidade da obra, a sua durabilidade, o seu custo e o seu acabamento. Então, assim, por exemplo, se eu compro um agregado graúdo, o que é o agregado graúdo? É a brita, tá? Ou se eu compro um agregado miúdo, que é areia lavada, e esse material é de uma origem meio duvidosa, ele pode sim estar trazendo com ele, né, impurezas, né? Normalmente, essas impurezas que a gente diz que pode estar nesses agregados, geralmente são de origem orgânica, tá? Então, o que pode acontecer? Normalmente, se há a presença de material de impurezas nesse material, então isso pode levar ao que a gente chama de patologia, causa uma doença, né? Aqui, por exemplo, eu tenho uma parede feita em concreto e eu tinha impurezas ali misturadas no meu agregado. Então, o que acontece? Esse ponto que vocês estão vendo aqui é um ponto que tem esse material que não deveria estar aqui, né? Essa impureza, e aí é de origem orgânica, então ele está comprometendo essa parte da construção, né? Então, causa um enfraquecimento disso aqui, causa um problema muito sério. Por exemplo, assim, ó, um outro exemplo que eu gosto de falar para vocês, né? Então, quando a gente faz os pilares, né, de concreto armado, então, quando a gente coloca, porque ele tem uma armadura metálica e ele é revestido com o concreto, né? Então, assim, há que ter muito cuidado quando é posta essa armadura, né? Porque ela tem que ter um revestimento, ela tem que garantir um revestimento ao redor dela, porque ela não pode ficar exposta. Porque o fato dessa armadura, de repente, ficar exposta, deslocar e ficar exposta a algum ponto, então o que acontece? Aquele pontozinho, ele vai começar a oxidar, ele vai ficar em contato com o oxigênio, com a umidade aqui fora, ele começa a oxidar, e aí a resistência daquele material diminui, né? Então, assim, pode levar, dependendo da situação, pode levar, inclusive, ao colapso da construção. Então, aqui, quando eu mostro essa fotografia aqui dessa patologia por impureza no agregado, é de uma encosta de uma barragem, né? Então, vocês já imaginaram o problemão que isso gera numa construção como essa, né? Onde eu estou barrando um volume enorme de água, então se eu tiver
Se eu não tiver a garantia da qualidade do material que eu estou usando, eu posso levar ao colapso dessa construção e isso aqui vai gerar um problemão, né? Então, qualquer situação que a gente tenha, né, que a gente duvide dessa pureza desse agregado, ou de qualquer material que a gente está usando, a gente tem que ficar muito atento, né? Porque isso sim pode comprometer a construção que a gente for fazer lá utilizando esse material. Então, por isso que a prof fala, da qualidade do material dependerá a qualidade da obra, que está implícito ali, a sua durabilidade, o seu custo, por quê? Porque se eu tiver que recuperar esse material que está contaminado, né, essa situação aqui, vai gerar mais custo, e logicamente o acabamento, tudo que é remendado, gente, nunca fica muito bom, né? Tudo que a gente precisa remendar, reajeitar, o que de primeira não foi feito como deveria, isso é complicado, tá? E por fim, estamos nós, os profissionais técnicos, que vão escolher os materiais, né, tendo em vista o quê? Aquilo que a gente quer construir, né? E aí a gente vai elaborar esse memorial descritivo, com as indicações dos materiais, com as especificações técnicas. Então, nós estaremos diretamente ligados nesse processo, né? Então, a gente vai ajudar na escolha dos materiais, né? De acordo com a característica que a gente quer da construção, a gente vai atrás de materiais de boa qualidade, né? Porque a gente precisa garantir durabilidade, custo e acabamento, e, logicamente, né? Como nós fazemos tudo isso, né? Por isso que nós somos os responsáveis técnicos, né? Das obras, certo? Então, lógico, sempre obras que tenham a ver com a nossa área área fim, que a gente chama, né? Bom, agora sim, então, na utilização de um certo material, né, a gente precisa conhecer o quê? Quais são as forças externas às quais ele estará, né, exposto. Então, lembra que eu falei para vocês quais as cargas que ele vai ter que carregar, que a gente vai dimensionar, em que clima eu estou construindo, né, se tem mais chuvas, se é mais úmido, se é mais seco, se eu tenho ventos incidentes, que vento que eu tenho. Então, quais são as forças externas que estarão agindo sobre esses materiais? E as forças internas ou tensões que serão as reações a essas forças externas, tá? Então, tudo isso está casadinho, tá? E por isso que eu preciso conhecer as propriedades físicas, químicas e mecânicas dos materiais utilizados. E como é que eu sei essas características? Através de experimentação. Então, assim, todos os valores que a gente vai falar daqui para frente, olha, quando a prof falar, a tensão admissível é tanto, a tensão de ruptura é tanto, então tudo que a gente for falar de cada um dos materiais, e os materiais todos eles têm isso, né? Tudo isso é oriundo do quê? De experimentação em laboratório. Então, eu sei que um tijolo, aquele tijolo furado, ele não pode, né, não pode sustentar cargas porque ele não resiste, porque eu fiz uma experimentação com isso, então eu tenho os índices referentes a esse material. Agora, assim como quando eu vou fazer opção por um tijolo maciço, eu também sei o quanto de carga ele pode carregar, né? Então, assim, ó, eu sempre comento com vocês, por exemplo, essa coisa de concreto armado nas construções, principalmente em casas, né? Então, assim, ela é relativamente recente, né? Então, eu sempre comento que a minha casa em São Paulo, o pai construiu essa casa, se eu tenho 50, essa casa tem 60 anos, no mínimo, né? Então, assim, naquela época, a gente nem falava em utilizar pilares em concreto, e a gente também não falava em utilizar tijolo vazado, né? Então, a minha casa em São Paulo, ela é toda construída com tijolos maciços, e eles foram assentados na sua maior dimensão. Então, a espessura das paredes da minha casa, elas medem 25 centímetros, né? Então, assim, é uma casa que não tem pilares, né? Então, os cantos das paredes, né, com o entrelaçamento das peças, eles simulam o que seria um pilar, né? Então, assim, a minha casa lá não tem pilar em lugar nenhum, né? A fundação também foi do tipo direta, contínua, que a gente vai estudar o que é isso, que são sapatas corridas, porque era um solo bastante sólido, né? Um solo bastante resistente. Então, a casa é uma situação, assim, bem diferente, né? Adequada tecnologicamente para a época, né? Mas, hoje em dia, se a gente fosse construir de novo, com certeza a gente não iria fazer dessa forma, né? A gente iria usar os tijolos vazados, a gente iria fazer os pilares com uso, a gente poderia fazer, enfim, outros tipos
né, de opções, outros tipos de escolha, mas elas todas baseadas, né, nessa experimentação, no conhecimento dessas características físicas, químicas e principalmente mecânicas dos materiais que a gente utilizaria, né? Ah, eu quero fazer os pilares de madeira. Sim, mas que madeira? Aí a gente sabe direitinho, certo? Então, isso tudo a gente vai ver. Essa disciplina é muito rica nessas coisas, tá? Agora sim, vamos começar a falar dos primeiros materiais de construção. Os primeiros e mais simples materiais são as pedras naturais, né? Então, é um material utilizado, né, encontrado e utilizado bastante nas construções, né? Está disponível para a gente ali na crosta terrestre, né? E ele apresenta uma elevada resistência mecânica, ou seja, ele carrega bastante carga, tá? Então, quais são as rochas que a gente pode pegar, né? As ígneas, as sedimentares, as metamórficas, né? E aonde que a gente vai usar esse tipo de material, essas pedras naturais, né? Então, a gente pode usar, vocês estão vendo aqui nessa figurinha, né? Essa pessoa está fazendo a fundação utilizando o alicerce dessa construção que ele está fazendo, desses muros, ele está fazendo com as próprias pedras, tá? Os muros que ele está fazendo ali também com pedra, né? Então, assim, provavelmente essa pedra está... Elas, inclusive, elas são somente justapostas, né? Eu posso ter essas pedras aqui com esses tamanhos e, né, formatos irregulares, né? Mas eu também posso recortar essas pedras direitinho, né? Num formato mais adequado, que seria o caso dos paralelepípedos, que a gente vê nas ruas ainda por aqui, né? Eu ainda tenho as guias feitas dessas pedras naturais, as lajotas, que eu também posso fazer com essas pedras naturais, posso fazer placas. Então, esse é um material bastante simples, né, mas de bastante uso na construção, tá? Então, esse é o primeiro deles. Aí, eu tenho uma outra divisão, né? Então, a gente tem as pedras naturais, e aí eu tenho, sim, o que a gente chama de agregados, né? Agregados. Ou agregar, vou unir aqui, né? Então, o que é esse agregado? Ele é um material granular, sem forma ou volume definido, de dimensões e propriedades que vão ser adequadas às obras de engenharia, né? Em particular no quê? Nas obras que vão usar os concretos, né? E as argamassas, todas elas, né? Em tudo a gente usa pelo menos argamassa, né? Bom, onde é que eu vou usar esses agregados, né? No lastro das vias férreas, na base, né? Vocês estão vendo aqui, ó, os agregados, né? Na linha férrea, na base de estrada, né? Se eu vou fazer uma drenagem de uma área, eu vou usar esse material como material drenante, tá? Então, assim, os agregados, eles têm bastante uso na construção civil, né? E aí eu tenho uma divisão bem certinha. Primeiro, quanto à sua origem, né? Então, eu tenho os naturais, que são as areias de rio e os seixos solados, né? Aquelas pedrinhas bonitinhas de leito de rio, que para a exploração necessitam de liberação do órgão ambiental, tá? Um material britado, que daí eu tenho a pedra brita, e em algumas situações onde eu não tenha a areia lavada de rio de boa qualidade, eu posso ter o fabrico dessa areia artificial a partir das rochas britadas, né? Eu posso ter ainda os agregados artificiais, que no caso a gente classifica como argila expandida, que é aquela bolinha que a gente usa, que é bem levinha, né? Principalmente em vaso, mas a gente pode utilizar também, né, para redução de carga, né, em algumas obras, né? E os reciclados, que são os RCDs, o que é isso aí, né? Eu tenho uma construção que foi demolida, que foi destruída, né? Então, parte desse material eu posso reaproveitar, mas ele vai sempre entrar como agregado numa próxima construção. Nada diferente disso, tá? Então, a origem são essas aqui que eu falei para vocês. Agora, tem uma outra divisão, ou uma outra classificação, seria quanto à sua dimensão. E aí, sim, eu tenho o que a gente chama de agregado graúdo, que normalmente são as britas, que variam de 152 milímetros até 4,8 milímetros. Então, assim, 152 milímetros, 15,2 centímetros, né? 4,8 milímetros, bem pequenininho, né? E aí eu tenho o agregado miúdo, né? Que está entre 4,8 milímetros até 0,075 milímetros,
né? Então, eu tenho aqui a distribuição granulométrica, várias, né? Desde os mais grosseiros até a argila bem fininha. Como é que essa granulometria, como é que essa distribuição é feita, né? Ela é normatizada, essa classificação é feita, e aí ela está estabelecida na NBR 7211 de 2005, tá? Então, a gente tem isso tudo bonitinho. Bom, se eu tenho os agregados, né? Ó, dessa forma, os agregados, eu tenho na sequência algo que os una, os aglomerantes. Tá? Então, como é que eles se apresentam, esses aglomerantes? Normalmente, sob a forma de pozinho, pulvurulenta, e aí, quando eles são misturados com água, eles têm a capacidade do quê? De unir o quê? De unir as peças que são os agregados. Né? Eles vão aglutinar e vão formar as suspensões colodais, um gel, né, que vai endurecer por simples secagem ou em consequência de reações químicas, no caso do cimento, e vão aderir às superfícies e vão fazer uma estrutura compacta. Tá? Então, os aglomerantes vão reagir com água, né? E aí vão unir as partículas, né, de areia, as partículas de brita, né? Vão unir todo mundo, e aí você tem um novo material. Né? Então, são utilizados na produção de pastas os aglomerantes. Então, quando eu misturo só um aglomerante mais água, por exemplo, eu pego um pouquinho de cimento e misturo água. E essa mistura dá origem a uma pasta, né? Ele é grossinha assim. Aí, se eu puser mais água, né, nessa pastinha, ela vira uma natinha, né? Então, ela vira uma água com cimento. Ela já não é mais uma pastinha, né? Agora, quando eu vou produzir uma argamassa e um concreto, então eu vou misturar nessa pasta, né, que era só aglomerante mais água, eu vou misturar areia, no caso das argamassas, e quando eu for falar de concreto, eu vou misturar essa pasta, que é o aglomerante mais água, o agregado miúdo, que é a areia, e o agregado graúdo, que é a pedra brita, certo? Então, ó, o aglomerante eu posso usar na forma de pasta, quando eu misturo um pouco de água. Então, eu tenho uma massinha, tá? Aí, se eu colocar mais água nessa pastinha, ela vira uma nata. Agora, se nessa pasta eu misturar agregado miúdo, que é areia, né, areia lavada de rio, eu tenho argamassa. Mas se eu misturar junto com o aglomerante água, a pastinha, a areia e mais o concreto, vira mais o cimento, mais a brita, vira concreto, tá? Concreto simples. O armado, daí a gente vai ver depois, que daí tem a armadura metálica, tá? A alma metálica. Bom, aí vamos falar dos tipos de aglomerantes. Quais são os tipos que nós temos? O primeiro deles é o gesso, né? Então, ele é originado a partir da queima da gipsita, tá? E ela é queimada e aí moída. Onde é que eu vou usar o gesso? Para cobrir paredes, ele reveste paredes, fica muito bom. As chapas, na forma de chapas, eu posso fazer tetos, né? Para uso interno normalmente. E esse gesso que a gente está falando, que é aglomerante, ele não tem função estrutural. Vocês vão dizer para a prof, mas eu já vi peças estruturais feitas de gesso que o pessoal usa para fazer casa e tal. Sim, mas aí é outra coisa. Eu estou falando desse gesso pozinho, que a gente compra, né? Aquele gesso fininho. Bom, quais são as propriedades que a gente tem, que identificam, né? Que a gente identifica nesse gesso, né? Eles endurecem cerca de 15 a 20 minutos após a exposição à água. Ele vai atacar o aço por corrosão, tá? Ele apresenta baixa capacidade de aderência à madeira, ele não gruda muito bem na madeira. Ele é altamente solúvel, portanto, ele não deve ser aplicado em obras externas. Mas, por outro lado, eles promovem um bom isolamento acústico, né? E uma lisura na superfície que é maravilhoso, né? Tanto que a gente faz sancas, né? Aquelas estruturas que a gente põe em teto, a gente faz molduras. Então, toda essa obra de acabamento muito fino, normalmente a gente tem o gesso usado para fazer essas obras, tá? Então, isso é muito importante. Ó, aí um outro aglomerante. Esse aqui a gente já usa, assim, para fazer argamassa, né? Então, a cal, né, é um aglomerante natural, ela é proveniente das rochas calcárias e dolomíticas, então elas são queimadas e moídas,
e aí eu tenho aquela cal que a gente conhece fininha, né? Onde é que eu vou usar essa cal? Para a confecção de pastas ou mesmo de argamassa. Eu vou usar esta argamassa à base de cal para revestimento e assentamento de tijolos nas alvenarias, tá? Quais são as propriedades que a gente destaca neste material cal? Melhoramento da trabalhabilidade das argamassas. Quando eu misturo cal na argamassa, ela fica muito mais trabalhável do que só uma argamassa de cimento, tá? Então, ela tem essa... Tanto que na composição do cimento tem cal também, né? Então, exatamente porque ele tem essa característica de melhorar essa trabalhabilidade dessa argamassa, tá? E, por fim, o cimento, né? Que é o mais popular de todos eles, né? Então, como é que a gente obtém esse cimento, né? Ele é obtido a partir da moagem de um clinker, né? Que é uma mistura de silicatos, aluminatos de cálcio, obtido a partir de material argiloso e calcário, né? Então, ele é uma mistura. E aí ele tem um pouquinho de sulfato de cálcio e, eventualmente, ele pode receber alguma adição específica, né? Porque eu não tenho só esse cimento Portland que a gente vê no saquinho lá na loja de material de construção. Eu tenho vários tipos de cimento. Vou mostrar para vocês. Então, de acordo com a utilização daquele cimento, se eu vou usar numa obra que precisa ficar dentro da água ou numa obra que vai estar exposta, né, a agentes corrosivos, né, a gases. Então, eu preciso de um cimento mais clarinho, branquinho, né? Então, para cada tipo de obra, para cada tipo de necessidade, eu posso ter alguma adição, alguma variação nessa composição do cimento, mas ele não deixa de ser cimento, tá? Então, olha as propriedades que a gente destaca neste material. Finura. Diâmetro de partícula muito fininho, tanto que a gente sempre fala, quando a gente vai mexer com cimento, é bom que a gente use máscara, né? Por quê? É lógico, né? Se você respira aquele pozinho, ele vai cimentando você, né? Ele vai complicando a nossa vida, o pulmão, então não é legal. Então a gente sempre fala, ó, vai mexer com cimento, põe máscara, tá? Composição, a gente tinha falado, silicatos, aluminatos de cálcio, sulfato, tem vários compostos, né? O endurecimento, né? Então, assim, a gente tem dois processos aí, né? Então, a gente diz que o processo de início e de fim de pega, então, quando você mistura a água no cimento, né? Então, o que acontece? Você mistura e você aplica, né, aquela argamassa à base de cimento. Então, ele leva alguns minutos, até meia hora, normalmente, para estar sólido, tá? Então, assim, inicia o processo de pega no momento em que você hidrata, que você mistura a água e faz aquela argamassa, né, e aplica, e quando ele está endurecido, quando você põe a mão e não afunda mais, não marca, então a gente diz que terminou o processo de pega, ou terminou o processo de endurecimento, que é diferente de quando a gente fala assim, ó, principalmente nas obras de concreto, né? Agora a gente está curando a laje, por exemplo, está curando o pilar. Então, terminado o processo de pega, que é esse processo de endurecimento, essa peça vai começar a ganhar resistência. Então, a gente chama que é o processo de cura, que são coisas diferentes. Então, no cimento propriamente dito, a gente observa esse processo de pega, que é exatamente do momento que eu misturo a água, que eu procedo ali a mistura com a areia, né, com a água e o cimento, e aí eu aplico, finalizou o endurecimento, ele está mais durinho, ele está durinho, então terminou a pega. Aí depois ele só vai ganhar resistência. O calor de hidratação. Então, na verdade, obras muito grandes, normalmente, a gente tem que se ater a esse calor de hidratação. E normalmente, a partir da cal, que está misturada ali, a cal, quando é hidratada, ela... E esses compostos também, né? Então, ele pode liberar um pouquinho de calor, né? Pode aquecer. Mas isso só em obras muito grandes. Normalmente, a gente praticamente não tem grandes problemas nas nossas argamassas ali normais e tal, sem problemas. Uma coisa que eu sempre falo para vocês, a gente tem que cuidar da armazenagem dos aglomerantes, né? Por quê? Porque eles reagem instantaneamente com a água, né? Eles se hidratam e aí eles perdem as características que a gente precisa depois, né, de resistência. Aqui, então, eu passo para vocês os tipos de cimento mais comuns. Então, o Portland comum, o que ele tem de adição? Então, ele tem escórias e pozzolanas ou fillers, né, até 5%, tem as siglas que a gente usa, e a norma
né, a 5732, a ABNT, que regula, né, essa adição de pozolanas e classifica esse cimento como Portland comum, né? Então, a gente tem o CP32 e o CP40, tá? E, logicamente, essa definição por números tem a ver com essas adições e as resistências finais desse material. Aí eu tenho o cimento Portland composto, que tem dividido em escórias, né? Composto por quê? Escórias, pozolanas ou fillers, né? E tem as quantidades ali, e tem as siglas que eu uso para identificar e a norma que rege esse cimento, né? Aí eu tenho de alto forno, e eu tenho uma grande quantidade de escórias de alto forno, aí eu tenho a sigla correspondente e a norma que regula, o Portland pozolânico, que daí eu tenho bastante quantidade de resíduos pozolânicos, né? E aí eu tenho a norma também e a identificação, o de alta resistência inicial, né? Que daí eu tenho os materiais carbonáceos ou carbonáticos, né? Até 5%. Então, a norma e a sigla que eu uso, e o Portland resistente aos sulfatos, né? Para ambientes bastante agressivos, né? Então, eu tenho lá as siglas para identificação e a norma que estabelece esse tipo de cimento, tá? Então, assim, isso aqui é para conhecimento de vocês, mas eu não vou pedir para vocês decorarem isso aqui, porque não é factível, né? Não é adequado, tá? Mas isso aqui a gente tem como memória da disciplina, que é bem interessante, tá bem? Bom, aí a gente vai falar, a gente considera também as argamassas como um tipo de material de construção, mas a argamassa é sempre um material que é obtido a partir de outros, né? Então, as argamassas, elas são materiais de construção constituídos por uma mistura, né, proporcionada. O que eu digo o que eu quero dizer quando eu tenho uma mistura bem proporcionada? Eu estou me relacionando ao traço, às proporções dos componentes que vão compô-la, tá? Então, uma mistura bem proporcionada de um ou mais aglomerantes, mais o agregado miúdo e água. E, eventualmente, eu posso ter algum tipo de adição, algum aditivo químico para melhorar algum comportamento, né? Por exemplo, eu posso adicionar ali, eu sei que eu vou fazer o assentamento dos tijolos com essa argamassa e é uma área de umidade, então eu posso adicionar nessa argamassa um componente para melhorar essa resistência à umidade. Então, isso aqui é possível também. Mas, basicamente, a argamassa é mistura de um ou mais tipos de aglomerante, o agregado miúdo, que é a areia, e a água. Tá? Aqui vocês têm uma foto, né, ampliadíssima, né? Então eu tenho essas partes aqui são os agregados, né, que vocês estão vendo aqui escurinhos, e a pasta que os envolve, né, que é a mistura do aglomerante e a água, né? E aí envolvendo as partículas dos agregados que a gente chama de parte inerte dessa argamassa, tá? Bom, onde é que eu vou aplicar essas argamassas? Eu vou assentar tijolos, eu vou assentar blocos, pastilhas, cerâmica, eu vou revestir as paredes e tetos em bolsa e reboco, eu vou regularizar piso, eu vou reparar peças de concreto. Então, a argamassa tem uma aplicação muito larga na construção civil, né? Alguns requisitos que a gente tem que exigir dessa argamassa, né? Ela precisa apresentar resistência mecânica, que tem a ver com o traço que eu vou usar, né? Principalmente quando eu vou utilizá-la para assentamento, né? Dos tijolos, por exemplo, para uma parede, né? Quando eu vou fazer o revestimento interno, tem a ver com a compacidade, né? Porque o que eu quero? Eu quero que aquela argamassa fique aderida à parede, né? Impermeabilidade. Os rejuntes que a gente usa, as peças cerâmicas, quando a gente assenta, quer seja num piso ou numa parede, né? Aquela massinha que a gente coloca ali é uma argamassa, tá? E ela tem que apresentar características de impermeabilidade, né? Porque eu estou unindo peças que eu espero que sejam impermeáveis. Aderência, né? Então, tem que ter um traço, tem que ser uma situação que permita, como eu vou fazer assentamento vertical, por exemplo, nas paredes, então ela tem que aderir bem aos tijolos, né? E depois, logicamente, promover uma facilidade de aderência também para as outras peças que eu vou colocar em cima, por exemplo, né? Vou assentar um azulejo, né? Então, essas coisas têm que ser observadas. Estabilidade volumétrica, né? Tem a ver principalmente com investimento externo, né? Com a situação de aplicação. E durabilidade, regularização de piso, por exemplo, né? Então, assim, quando eu uso a argamassa, né, ou às vezes o concreto, né, para regularizar um piso,
ou argamassa para promover essa melhoria naquele piso inicial, eu tenho que garantir um traço adequado que promova, logicamente, que resulte num material durável, tá? Então, isso aqui são coisas muito importantes. Bom, alguns fatores que vão interferir nesses requisitos técnicos, nessas necessidades que eu citei anteriormente, né? O tipo e a quantidade do aglomerante, né? O tipo, se eu vou usar gesso, se eu vou usar cal, se eu vou usar cimento, né? E a quantidade, o traço que eu vou estar usando. A qualidade e a quantidade de agregado, então lembra, a qualidade, eu não posso ter um agregado contaminado, né? E a quantidade, também definida em função do traço que eu vou utilizar. E a quantidade de água, a relação que a gente chama de água aglomerante ou água-cimento, tá? Lembrando que a argamassa é uma mistura plástica, né? Ela não pode ser uma mistura líquida demais, né? Porque ela escorre, não adere, mas ela também não pode ser tão seca que ela tenha dificuldade para unir as peças ou para revestir uma parede. Então, ela tem que ter sempre o que a gente chama de consistência plástica, né? Tá? Então, aqui vocês estão usando, ó, vocês estão olhando a argamassa e aqui a pessoa, né, fazendo, né, a primeira aplicação dessa argamassa para fazer o revestimento da parede, tá? Bom, um outro material importante também, que é originado a partir da mistura de outros iniciais, então é o concreto. Ele é resultante do endurecimento, de uma mistura bem proporcionada, lembrando, né, bem proporcionada, num traço adequado, de aglomerantes, agregados, água, aditivos, quando for o caso, e aí eu tenho, essas adições podem ser ativas ou inertes, enfim, né? Então, assim como lá na argamassa, eu tenho definido aqui duas fases fundamentais, né? Eu tenho a parte da pasta, né? Que é essa coisinha mais clarinha que vocês estão vendo aqui, que vão envolver os grãos. Aí aqui eu vou estar envolvendo os grãos de areia e de brita, né? E preenchendo os espaços vazios. Logicamente, com a intenção de conferir uma resistência mecânica maior a essa peça em concreto, tá? E o agregado, neste caso aqui, logicamente, ele tem a intenção de reduzir custos e reduzir retração. Vocês já viram que algumas obras a gente vê assim, o aparecimento de trincas, de rachaduras. Então, o concreto é um material que trabalha, né? Então, o agregado, quando a gente mistura, é exatamente para diminuir ou reduzir, né, essa retração dos materiais para evitar o aparecimento de rachaduras, né, de trincas. Então, isso é bem importante. Ali na produção de concreto, tem algumas etapas que são importantes, né? Então, eu tenho a mistura. Essa mistura aqui eu posso fazer numa usina, mas eu posso fazer, se a obra for pequenininha, em casa, né? Então, eu vou usar uma betoneira e aí eu vou misturar os materiais dentro dela. Betoneira é aquele equipamento que fica girando, né? A gente mistura, liga na tomada, ele gira e produz o concreto, né? Mas aqui eu posso ter também o concreto usinado produzido numa empresa que trabalha só com isso, né? O transporte, bom, se eu estiver falando de uma obra pequenininha, onde eu fiz a mistura numa betoneira, eu vou levar esse concreto num carrinho de mão. Aqui o transporte vai ser feito por caminhão. O lançamento, olha aqui, ó, eu estou fazendo, esse sujeito aqui está fazendo o lançamento desse concreto para fazer uma laje, né? Então, assim, ele está usando um concreto usinado, mais líquido, né? Porque ele é bombeado, e ele está preenchendo aqui. No meu caso, né? Se eu uma obra pequenininha, eu vou lançar, eu vou dispor isso, né? Com o meu carrinho ali, eu vou pegar as pasadas, né? E vou colocar ali na minha obra, né? E terminado esse processo, né? A gente aguarda o processo de endurecimento finalizar, né? O processo de pega, né? E aí, terminado esse processo de pega, a gente dá início ao que a gente chama de processo de cura, né? Uma outra coisa que eu falo aqui, essa história de adensamento, acho que vocês já viram em obras, principalmente quando eles estão lançando concreto em laje, né? Então, eles têm umas pessoas que ficam batendo nesse concreto, batendo, eles estão fazendo o adensamento. O que é isso? Eles estão evitando que fiquem espaços vazios nas estruturas, né? Então, eles querem uma situação mais compacta possível. Então, naquele momento inicial, eu consigo fazer isso, eu consigo caminhar ali e batendo. Aqui do ladinho tem uma pessoa que já está fazendo isso, tá?
Então, aí depois finalizado isso, ele endurece, ou seja, ele termina o processo de pega e aí dá início ao processo de cura. Quais são os cuidados que a gente tem que ter numa peça de concreto quando a gente vai fazer a cura, né? Então, assim, principalmente nos primeiros dias, manter umedecido, manter protegido. Acho que vocês estão vendo aqui, ó, esse pessoal está cobrindo essa área concretada, eles mantêm a umidade. Por quê? Porque se eu largar essa peça de concreto, né, no tempo, então o que acontece? Aquela água que precisa para a peça, né, para reagir, aquela água de amassamento, então ela tende a sair, né, então ela forma canalículos, né, ali na peça, e aí ela pode promover ruptura, né, rompimento aqui, fissuras dessa peça. Então, assim, eu mantenho úmido para equilibrar a situação, né, protegido, né, eu acho que vocês já viram o pessoal falar, vou olhar a laje, né, então, exatamente para manter ela numa situação em que ela promove esse ganho de resistência, esse processo de cura se faz adequadamente, e aí, mantendo essa umidade, mantendo protegido, eu consigo um resultado final melhor, tá? Aí eu consigo depois... Normalmente, a gente diz que o processo de cura termina em 28 dias. Então, até 28 dias, essa peça estaria ganhando resistência. A resistência final que a gente calcula lá no projeto, que vai ter aquela peça, ela é atingida no concreto ao final dos 28 dias, tá? A cura, a pega é questão de minutos, né? 30 minutos, 40 minutos, 60 minutos. O endurecimento. A cura é que ganha de resistência, aí demora dias. Bom, os tipos de concreto, eu já tinha dito para vocês que o concreto simples é o concreto oriundo somente da mistura do agregado, miúdo, areia, agregado, graúdo, brita, mais o aglomerante, normalmente cimento e água, tá? Agora, eu tenho o concreto armado, que é a mistura do quê? Do concreto simples, que é o cimento, a areia e a brita, e uma armadura metálica, uma armadura de aço, tá? E aí, qual é a vantagem de eu usar um concreto simples ou um concreto armado? O concreto simples, ele tem uma resistência à compressão, aquela resistência de carregar a carga, né, de apertar, né, bastante elevada. Mas, quando eu falo numa resistência à tração, que é aquela resistência que puxa, né, então, é baixo em relação a essa resistência de compressão. Em algumas peças, eu preciso ter essas duas resistências equilibradas. Então, por exemplo, quando eu estou falando de um pilar, o pilar é uma estrutura que ela recebe carga, ele recebe as cargas, né, das partes superiores da construção, mas, ao mesmo tempo, ele está tracionado na estrutura como um todo, tá? Então, assim, aí eu preciso de uma estrutura feita à base de concreto simples, mais armadura metálica, por isso que eu uso o concreto armado. Aí vocês vão perguntar para a prof, ué, prof, mas a gente usa a madeira, como é que é isso? Sim, a madeira é um material que engloba essas duas resistências. Ela tanto recebe as cargas de compressão, então ela resiste aos esforços de compressão, como ele resiste aos esforços de tração também, aqueles esforços de puxar, né? Por quê? Porque é um material fibroso, tá? Então, assim, a vantagem da madeira, e a gente pode trabalhar com madeira, né? É isso, né? É um material único que faz as duas funções, resiste aos esforços de compressão e tração, tá? O concreto não, né? O concreto simples, ele vai ser bastante resistente à compressão, mas ele é deficitário quando eu preciso aplicá-lo numa obra onde a resistência à tração seja significativa, como nos pilares, por exemplo. Aí eu uno a estrutura metálica, né, a armadura metálica, e aí resolvo as duas situações. Uma outra coisa, por que a gente usa armadura metálica junto com o concreto, né, com o concreto ali, com o cimento e tudo mais? Porque eles têm quando eles trabalham, né, quando eles expandem e quando eles retraem, eles têm um coeficiente semelhante, né? Então, eles trabalham de forma semelhante. Então, eles são materiais de um casamento perfeito, né? Então, por isso que a gente usa a armadura metálica no concreto simples para ter o concreto armado, tá? Uma outra coisa aqui, que é importante a gente considerar, quando a gente opta pelo concreto, né? Ele é um material que tem alta durabilidade, resistência elevada em relação aos outros materiais para construções rurais. Ele é versátil, né? Porque ele permite
uma gama muito grande de formas, tamanhos, porém, nem tudo são flores, né? Ele tem um cálculo complexo para o seu dimensionamento, quando eu preciso de alguma coisa mais econômica e aprimorada, né? Então, assim, ó, ele é ótimo, ele é perfeito sobre alguns aspectos, mas ele exige alguém que saiba calcular, né? Então, assim, a gente vai considerar uma estrutura em concreto amado, a gente vai passar esse projeto para o engenheiro civil calculista, né? Que daí sim ele vai saber fazer direitinho esses cálculos necessários, tá? Os materiais metálicos são outros materiais que a gente utiliza bastante, a gente nem se dá conta, mas ele está bastante presente na construção civil e também na construção rural, né? Então, o alumínio, ele está bastante presente, né? Ele pode ser usado na construção na forma laminada, nessa forma de chapa, ou extrusada, estão vendo aqui os cabozinhos, né? Quais são as características, né, que são interessantes e que nos levam a utilizar esse alumínio, né? Ele é um metal leve, tem uma condutibilidade térmica e elétrica boa, ele tem um aspecto estético muito bom também e uma boa resistência mecânica, tá? Então, tudo isso a gente leva em conta no alumínio, né? Onde é que eu vou aplicar esse alumínio, né? Nas transmissões de energia elétrica, eu posso tê-lo na forma de cabos. E aqui nesse ladinho, ponteiras de para-raio. Eu uso o alumínio para fazer essas ponteiras, tá? Então, é bem interessante. E o alumínio para cabo também é bem usado, tá? Aonde eu vou usar também? Nas coberturas, nas chapas onduladas, nas lâminas de impermeabilização, nessas mantas aqui que a gente coloca embaixo, né? Normalmente nas construções de madeira a gente vê muito isso, né? Principalmente aqui. Entre o forro de madeira e a estrutura do telhado, a gente aplica essa manta, essa que é impermeabilizante e ela ajuda na manutenção do conforto térmico, tá? Então, isso aqui é feito à base de alumínio. E as coberturas também, tá? Aonde a gente acha também alumínio? Nas esquadrias, né? Nos elementos de ligação, nos parafusos, né? E o alumínio é bastante utilizado nas tintas, né? Ele é um componente bem interessante nas tintas também, tá? Bom, um outro material que não é de grande uso, mas eu sempre falo para vocês, um outro metal, né? É o estanho. Ele raramente é usado bruto, né? Normalmente ele está presente na construção em ligas metálicas. Ele vai ser utilizado aonde? Nas proteção de superfícies de outros materiais, né? Então, ele vai estar numa liga chamada chumbo-estanho, né? Para solda de encanamento, quando eu tenho um encanamento metálico. Então, o estanho é utilizado nessas coisas, tá? O cobre. O cobre é muito utilizado, né? Ele é muito dúctil, ou seja, ele é bastante maleável, ele tem uma excelente condutibilidade térmica e elétrica e vai ser usado aonde? Né? Nos condutores elétricos, nos fios, nos cabos, porque ele é bastante flexível. Nas canalizações de GLP, porque ele tem uma resistência química e é mais facilmente soldável. Nas coberturas, eu também posso ter telhas, né, ou chapas de revestimento e impermeabilização feitas de cobre. E eu tenho também algumas tubulações especiais para esgoto e pluviais, também podem ser feitas à base de cobre. Mas o cobre é caro, gente, tá? Então, só quando a gente precisa muito mesmo. Agora, um outro material que a gente usa bastante é o zinco, né? O zinco, ele também possui uma alta condutibilidade elétrica, a térmica mais ou menos, né? Razoável, né? E ele tem um grande coeficiente de dilatação, ele trabalha bastante, né? Nas construções, onde é que o zinco, a gente pode usar o zinco, né? A gente acha o zinco. Nas chapas lisas, nas chapas onduladas de coberturas, nos revestimentos, nas calhas e nos tubos de função condutora. Então, aqueles tubos que a gente vê do lado da casa ali, que é na finalização das calhas, tudo é feito com zinco, tá? Uma outra coisa que a gente faz com chapa de zinco, a gente tem as calhas que a gente vê externamente, né? Mas a gente não vê as proteções que a gente tem internas, que a gente vai ver nos telhados. Então, aquilo também é feito com zinco, né? Os rincões que a gente faz lá, a gente usa o zinco. Mas eu vou mostrar para vocês quando a gente for falar de telhados. O bronze é um outro metal, né? Usado na mistura, na liga de cobre e estanho, tá? Ele apresenta grande dureza, ele é bastante flexível, e aonde eu vou achar o bronze,
as ferragens, principalmente nas construções. O latão, né, usado bem mais que o bronze, né? Ele é usado também na forma de cobre e zinco, né? O latão é uma liga, apresenta boa resistência, ductibilidade e maleável a quente, né? Quando ele é aquecido. Onde é que eu vou achar esse latão? Na confecção de torneiras, tubos, fechaduras, né? Então, ele é um material mais baratinho do que o bronze, né? Então, é sempre assim. E, por fim, o mais importante de todos eles, né? Quando a gente fala em utilização, né? É o ferro. Então, é um material metálico, é o principal dos materiais metálicos na construção, né? E ele é combinado com carbono para a formação do aço, né? Ele possui alta resistência mecânica, boa condutibilidade térmica e elevada dureza. Bom, mas ele é suscetível à corrosão, né? Principalmente quando eu tenho esse ferro, né? Esse ferro exposto à água, aos cloretos, aos nitratos. Outra coisa também, o ferro é suscetível à fadiga. Então, assim, acho que vocês já viram uma barra metálica. Eu quero cortar uma barra. Aí o pessoal pega e fica mexendo, entortando. Daqui a pouco ele rompe, né? Então, a gente diz que é a fadiga da barra de ferro, né? Então, você fez tantas vezes o mesmo movimento ali, que aquele pedacinho ele entrou em falência, né? Ele fatigou. Então, a fadiga é uma característica, né, das estruturas metálicas, né, do ferro, tá? Então, é isso que a gente tem. Dependendo da liga de aço e o determinado elemento, eu posso ter algumas propriedades, né, melhoradas desse meu ferro, né? Se eu misturo o aço, que é o ferro mais o carbono, e o silício, eu tenho um material mais elástico. E é normalmente a liga que eu uso para construir o que? As molas, tá? Aquelas molas dos carros, né? O aço mais o manganês, eu melhoro a resistência mecânica, principalmente ao desgaste, e a capacidade de soldagem, de recuperação. Quando eu tenho a mistura do aço, que é o ferro mais o carbono, e o níquel, eu tenho o que a gente chama de aço inoxidável, né? Que é utilizado normalmente para instrumentos de precisão, e eu posso usar também para, né, pias. Lembra as cubas de pias, aquelas estruturas todas, elas são normalmente de aço inoxidável, né? Que é a mistura do aço mais o níquel. Onde é que eu uso isso aí? Nas chapas galvanizadas, com a combinação com o zinco, nos perfis, nos trilhos, nos acessórios, nos fios e barras, nos arames e telas, né? Elementos de ligação, pregos, parafusos, rebites e tubos para encanamento. Então, assim, o ferro é usado, né, e principalmente os galvanizados, né, que tem combinação com o zinco, nessas todas as possibilidades, né? Aqui algumas figuras, né, para vocês verem as chapas metálicas nos seus as diferentes formas de apresentação. Aqui, ó, uma alma metálica numa tubulação, aqui uma estrutura, né, para fazer uma cobertura, aqui na forma de telha, olha os elementos aqui, uns parafusos, um bocal, né? Então, os materiais metálicos são bastante utilizados na construção civil. Aí eu tenho os materiais cerâmicos. Também tem grande uso? Sim. Né? Então, os materiais cerâmicos, ou a cerâmica, é uma pedra artificial produzida a partir do quê? Da associação de alguns elementos metálicos e não metálicos obtidos da argila, com ou sem mistura, né? Então, as argilas, elas são constituídas de partículas de diâmetro menor que 5 milímetros, que na presença de água, elas podem apresentar plasticidade e, quando elas ficam sequinhas, elas formam torrões, tá? Então, essa é a característica das argilas. Quais são as propriedades importantes dessas argilas que nos interessam na construção civil? Elas são plásticas, a gente tem que lembrar que elas retraem quando elas secam e elas são passíveis de secagem, né? Na produção das cerâmicas, o que a gente tem que levar em conta, né? A dosagem, né, o traço dos componentes, a mistura, quando eu faço a mistura dos materiais, a moldagem, que vai ser função da quantidade de água que eu vou misturar ali para propiciar essa moldagem, a sua secagem, a sua queima ou cozimento, que é a sinterização, quando eu preciso, por exemplo, um tijolo, né, e geralmente ele é queimado, e a esmaltação, que dá aquele brilho, né, numa peça esmaltada, a gente sempre tem
essa impermeabilização, né, feita com essa queima, né, e essa superfície bem alisada e bem brilhante, né. Alguns materiais cerâmicos, né, então assim, lembra que eu falei para vocês, o tijolo de adobe, que são peças secas ao ar e sem cozimento, elas são moldadas, né, misturadas com material fibroso, e são apenas secas ao ar, tá? O tijolo comum, aí a gente chama que ele tem uma qualidade média baixa, né? Eles são fabricados com pequena prensagem, então eles têm um processamento um pouquinho mais, né? Esse aqui são os tijolos de adobe, eles são bastante simplesinhos, né? Os tijolos comuns, eles têm um sistema assim, um pouquinho mais tecnificado, né? Algumas características que identificam esses tijolos como de boa qualidade, né? Os tijolos bem cozidos, como a gente chama, né? Quando a gente pega a peça, a gente bate nela, ela tem um som que lembra um som metálico. A cor deve ser viva, né, do material, as arestas vivas, ou seja, os cantos têm que ser bem resistentes e bem angulados. A gente não deve ter fendas, não deve ter trincas e não deve ter cavidades, buracos, né? E a absorção da água dessas peças, ela deve ficar entre 15% e 25%. Então, são características que identificam um material cerâmico, um tijolo comum, no caso, né, de boa qualidade, tá? Bem cozido, como a gente chama. Aqui, então, eu tenho os tijolos maciços, que eu falei para vocês, olha. Essa cavidade, ela sempre está presente, porque normalmente essa cavidade, em um dos lados da peça, vem identificado a empresa que o produziu. Então, normalmente, quando a gente passa essa peça na prensagem, aqui fica gravado, né? Na prensa já tem, aí eu sei quem que produziu esse tijolo. E aqui os tijolos furados, esses aqui são os tijolos de 6 furos, né? Esse material maciço, como eu falei para vocês, eles têm uma resistência um pouco melhor, principalmente quando eles são assentados na sua maior dimensão, eu consigo, visto aquele exemplo que eu falei para vocês da minha casa, né, eu consigo fazer uma obra mais simples com eles, né, porque eles têm uma certa resistência melhor do que esse aqui. Esse material furado, ele sempre será somente elemento de vedação, nunca elemento que vai carregar carga, tá? Alguns tijolos cerâmicos especiais, os tijolos de tavela, que são utilizados para as lajes pré-moldadas, aquelas lajes mistas. Ele tem essa carinha aqui, olha. Eles são colocados... Aqui vocês têm essa reentrância aqui, onde eu coloco o que a gente chama de vigota, que tem concreto armado, né? Aquelas pecinhas. E aí eles ficam em conjunto, né? Então, a peça cerâmica mais o concreto armado, normalmente ele recebe um capeamento de concreto por cima. Então, são as lajes mistas que a gente chama, né? Outros materiais cerâmicos, né? As telhas. Então, eu tenho as telhas planas, modelinho germânico, né? Que normalmente são aquelas telhas que a gente usa nos chanéis. Aqui as telhas francesas, que são bastante utilizadas nas nossas construções rurais. Telhas americanas, capa e canal numa peça só. Telha plã, capa e canal soltos. Telhas romanas, as redondas, capa e canal unidos. E as quadradas, capa e canal unidos também, tá? Então, a romana tem tanto circular como quadradinho, tá? Aqui, um tipo de telha especial, também à base de cerâmica, né? São as telhas de cumieira, aquelas telhas que fazem o arremate dos telhados, né? O encontro das águas, então o pessoal usa normalmente ali, tá? Antigamente, inclusive, esse material era utilizado no acabamento dos muros também, né? Hoje em dia, quase a gente nunca vê mais isso, mas normalmente era utilizado dessa forma também, né? Mas ainda é muito usado no encontro das águas do telhado para fazer aquele acabamento, tá? E para evitar que entre água, né? As tijoleiras e ladrilhos, né? Então, são peças pequenas que a gente usa normalmente para pavimentação e revestimento de pisos, tá? Aqui, as manilhas e conexões, olha aqui, ó. As manilhas, gente, eram aqueles tubos que o pessoal utilizava para condução de esgoto. Então, antigamente, o que eu tinha? Eu não tinha o PVC, né? Então, eu tinha as manilhas de barro. Então, o que acontecia? Entre as peças, eu argamassava essa boca e conectava a próxima peça dessa forma. Então, a manilha tem ponta e bolsa. Ponta e bolsa, né? E aí, as diversas peças eram unidas, concretadas, né? Argamassadas aqui com cimento, normalmente, né? E eram unidas e faziam as tubulações de esgoto
normalmente das residências, né? As conexões também, tem alguma coisa também feita em cerâmica, né? Aqui eu já tenho os materiais de cerâmica em louça branca, né? Então, os lavatórios, os mictórios, os vasos, também são materiais cerâmicos, né? Com outro tipo de tratamento, né? Uma outra composição que fica clarinho, e aqui eles são esmaltados, né? Então, essas peças, o que mais que nós temos? Os azulejos e os revestimentos. Então, tem os azulejos, que são peças mais fininhas, né? Que são colocadas nas paredes. E aqui eu tenho o que a gente chama de piso-parede, né? Então, na década de 80, eu me lembro que eu usava bastante isso, né? Piso e parede feita com o mesmo material, né? Hoje em dia eu não vejo tanto mais, eu vejo sempre separado, né? Vejo conjugado, ou seja, nos padrões que a gente consegue organizar, né? Mas azulejo, piso, né? Porque, logicamente, né? Eu não vou usar um azulejo no piso porque ele não tem resistência para isso. Como um material de piso, eu não vou pôr na parede porque não há necessidade, né? Ele é mais espesso, ele é mais resistente, então ele é adequado ao caminhar, né? Diferente do azulejo, que é só revestimento. Que a característica que eu preciso que ele apresente é impermeabilidade, tá? Um outro material muito importante que a gente usa muito na construção rural, principalmente, né? São as madeiras, né? Então, eu digo assim que eu sou uma fã de carteirinha das estruturas de madeira, né? E eu destaco aqui muitas características positivas, né, que levam esse material a ser utilizado grandemente, fortemente nas construções, tá? É um material de boa resistência mecânica, baixa densidade, boa resistência a choque e esforços dinâmicos, bom isolamento térmico e boa absorção acústica, material de trabalho simples e com baixo consumo de energia no processo industrial, material renovável e boas características estéticas e decorativas no seu estado natural. Então, assim, a madeira tem muita coisa boa, tá? Aqui alguns usos, né, dessas madeiras, ó, em estruturas recortadas direitinho, nas estruturas de telhado, aqui na sua forma bruta, na construção de paredes, aqui na construção dos postes, né? Engraçado como aqui no Brasil o pessoal coloca tudo de concreto armado, mas os postes originalmente são utilizados, são feitos com madeira, né? Tem uma cidade aqui em Santa Catarina que é bem engraçado, é Barracão, se eu não me engano. Então, Barracão fica na divisa, né, da Argentina com o Brasil, né? Isso também se repete lá em Santana do Livramento, né? Então, que faz divisa com o Uruguai. Então, do lado do Brasil, os postes na mesma avenida, né? São todos em concreto. E do lado do Uruguai é tudo em madeira, né? Então eles usam, a gente vê bem certinho isso, né? A gente vê essa diferenciação, né? E a gente usa muito concreto, mas a gente podia usar madeira com certeza. Bom, durante o processo de produção dessa madeira, né? Então eu tenho a madeira bruta, né? Lá na nossa árvore, eu posso fazer, né? Logicamente, né? Uma madeira que seja para isso, né? Não vou ficar desmatando as coisas ao bel prazer, né? Mas eu tenho a madeira bruta, eu vou lá, vou fazer o seu corte, ela vai ser serrada, e aí eu vou levar, né, as toras aqui, e eu vou passar por um processo de beneficiamento, né? Então, para o corte, a gente deve considerar a sazonalidade em função da umidade, e na toragem, eu vou fazer o quê? A retirada dos galhos, das cascas, e eu vou obter as nossas toras aqui, que vocês estão vendo aqui, tá? Os engenheiros florestais que me ajudem aqui agora, né? Depois eu tenho o falqueamento, que é o processo de serragem, né? Então eu vou fazer esse falqueamento na seção retangular, né? Com a retirada das costaneiras, né? Pode ser a machado, pode ser a serra, né? Aqui eles estão tirando, ó, tá vendo? Estão processando a madeira. E aí eu tenho o desdobro, que é a produção das pranchas na serraria, né? Então, eu tenho o aparelhamento, que a gente chama, né? Que vai obter o quê? Ao final, as peças nas bitolas comerciais que a gente conhece, né? Que é tabelado lá. Eu tenho eu tenho lá a madeira que eu vou usar para fazer sarrafo. Então, ele tem uma bitola comercial. Eu vou usar para fazer pranchão. Eu vou usar para fazer tábua. Então, essas peças, elas têm as bitolas estabelecidas pela BNT e tem as dimensões comerciais também, é tudo tabeladinho, tá? Então, esse desdobro pode ser tangencial ou em pranchas paralelas, né? Pode ter essa aparência, pode ser um desdobro radial,
tá? Então, existe uma gama muito grande de possibilidades, né? Uma coisa que eu destaco aqui, que é bem importante nas madeiras, né? É o seu processo de secagem, que diz respeito à adequação da umidade com o ambiente a ser empregado da madeira, né? Então, assim, lembra que a gente fala, quando a gente usa madeira verde, ou seja, madeira úmida, vamos dizer, você comprou uma porta, você tem que ter certeza que aquela porta está sequinha, porque o que acontece? Se você comprou aquela porta e a madeira que eles usaram para confeccionar aquela porta estava verde, ou seja, não foi, né, secada de acordo com o que é necessário, ela vai entortar, ela vai trabalhar, né? Então, e todas as madeiras são possíveis de trabalhar mesmo, né? Qualquer corte que você tenha, né? Então, essa secagem pode ser feita ao ar, para evaporação dessa água livre, né? Dispostos num pátio. Eu posso fazer a disposição nesses, tipo, varais, né? Em pezinhas aqui. Ou eu posso fazer a secagem artificial, né? Então, aí eu vou fazer em câmeras próprias, tá? Para esse tipo de coisa. Bom, a preservação é necessária? Sim, né? Então, a preservação da madeira é um processo para evitar a sua deterioração, né? Então, evitar que fungos, bactérias, insetos, crustáceos e até mesmo o raio UV venham a deteriorar esse material, tá? A gente faz um tratamento prévio com a secagem, remoção das cascas, retirada da seiva e da resserragem, e a gente pode fazer impregnação química, né? Essa impregnação pode ser feita com pintura, através de superficial ou imersão, ou por pressão em autoclave, tá? Alguns produtos que a gente utiliza, né, à base de fungicidas, inseticidas, antimolusco, impermeabilizantes, retardante de fogo, inibidor de retração. Então, tem vários produtos que a gente pode utilizar, né? Alguns aspectos, né, com relação à impregnação com produto químico, né? Então, a madeira sem nada e a madeira impregnada, né, um pouquinho mais escurecida. Alguns tipos de madeiras industrializadas, então a gente tem a compensada aqui, os tipos madeirite, que a gente chama, né? Aí as madeiras industrializadas, as laminadas coladas, que são aquelas fininhas, tá? E aqui, ó, aqui os materiais eu finalizei, né? Então, assim, hoje em dia, se a gente não fica só nisso, né? As madeiras industrializadas têm coisas assim, né? Maravilhosas, né? Então, assim, aqui na Bernec, né? Que a gente tem uma indústria aqui pertinho, eles produzem uma quantidade de materiais a partir da madeira, né? Então, assim, coisas maravilhosas, né? Que, né? Os MDFs, os MDPs, essas materiais industrializados perfeitos, né? Então, principalmente os engenheiros florestais que têm acesso a esse tipo de coisa, sabem bem do que eu estou falando, né? Mas então, a gente usa muita madeira bruta, né? Madeira na forma de pilares e tal, mas essa madeira industrializada, existe um campo riquíssimo, né? E a gente produz muita coisa bacana a partir dessa madeira, né? Muita coisa de utilização muito própria dentro das nossas construções, né, das nossas casas, né, a partir desse material industrializado à base de madeira, tá? Então, os materiais seriam isso, tá? E aí, na sequência, vocês vão olhar aqui, prof, o que é isso aqui? Isso aqui algumas fórmulas que nós vamos usar para a quantificação desses materiais, tá? Então, assim, a prof não vai detalhar isso aqui, tá? Por quê? Porque a prof vai voltar com isso aqui na sexta-feira, tá? Então, a gente vai quantificar lá argamassa feita à base de cal, então a gente vai usar um cálculo, argamassa à base de cimento, a gente vai fazer esse cálculo. Eu tenho uma tabelinha de uso e indicações dos principais traços de argamassa, depois eu tenho o concreto simples, né? E aí eu tenho alguns traços mais específicos. Então, isso aqui vai ser objeto da nossa aula de sexta-feira, que eu falei para vocês lá que a gente vai se encontrar de novo, tá? Então, dos materiais que eu quero que vocês precisam estar afiadinhos, né? É isso que a gente mostrou aqui nessas transparências todas, né? Nessas apresentações que a prof montou para vocês. Então,
de novo, esses são os materiais de construção tradicionais, certo? Não significa que a gente não tenha outros tipos de materiais, temos sim, né, algumas coisas bem específicas, mas esses materiais são largamente utilizados nas nossas construções voltadas, né, às nossas áreas afins, que normalmente estão nas áreas rurais, tá? Então, esses são os nossos materiais. De novo, a partir do meio-dia, então, abro o questionário para vocês. Então, eu tenho um questionáriozinho para os materiais cerâmicos, né? Cerâmico não, para os materiais de construção, que envolve os materiais cerâmicos, os materiais metálicos, todos esses materiais que nós vimos, e um outro questionáriozinho da quantificação de materiais, da quantificação não, dos trabalhos preliminares. Então, um dos materiais de construção e outro dos trabalhos preliminares, certo? Então, abre às 12 horas e fecha às 19 horas de hoje. Tranquilo? Combinadíssimos, queridos? Entendeu direitinho? A forma com que será feita a presença é o seguinte, a presença é feita no Moodle, mas vocês estando presentes aqui, ele marca lá. Eu mudei esse semestre, porque semestre passado eu fiz com presença para vocês marcarem, mas vocês esquecem de marcar. Vocês saem da aula e vão lembrar 3 aulas depois, né? Então, para evitar isso, aí, vocês estando presentes, ele vai quantificando as aulas, né? São 3 aulas, então ele vai quantificando ali direitinho. Então, vocês não precisam marcar a presença ali, ele vai fazer a marcação automática, tá? Não, então, Andressa, na verdade, aí você tem que estar lá na terça, tá? Mas até essa semana eu não vou estar quantificando isso. O sistema, o que ele marcar até essa semana, eu não vou estar quantificando, tá? A partir da semana que vem, sim, né? Porque daí as sumas já vão estar estabilizadas, tudo direitinho, aí eu já tenho condições o de terça na terça, o de quarta na quarta, tá? Tá tranquilo. Mas essa semana, o sistema ainda vai ficar meio perdido, função dessa confusão, né, de matrícula e tal, e vocês fizeram na terceira fase, né? Então, eu os tenho aqui no Moodle, mas eu ainda tenho algumas questões lá no CAGR, ainda lá no PAAD meu, que vocês precisam estar aparecendo lá para mim, né? Mas isso se regulariza, até o final dessa semana, isso se regulariza. Então, tranquilo, da semana que vem em diante, aí vocês fiquem alerta, estejam vocês certinhos nos dias das aulas de vocês, tá bom? Não tem problema, Andressa. Eu mesma convidei vocês para assistir. Lembra que eu falei? Eu mandei um e-mail para vocês. Foi um e-mail, né, do Moodle, que eu dizia para vocês assim, olha, quem tiver a possibilidade de assistir na quarta, assista, né? Porque assim, ó, feriado, gente, é uma complicação. Eu até queria fazer coisas assíncronas com vocês, mas aí só dá confusão, entendeu? Porque não pode, que feriado é feriado, que não sei o quê, que isso, que aquilo. Eu trabalhei ontem o dia inteiro, mas tudo bem, né? Então, por isso que a prof falou, olha, isso aqui vai para o nosso canal direitinho, para a playlist 2021/2, tá? Eu já vou por lá. Vocês já têm acesso a todas as coisas desde a semana passada, vocês entraram, já viram. Tem o podcast que a prof está falando, tem agora a gravação que vocês estão vendo eu explicar, tem tudo, né? Tem o material escrito, quem gosta de ler, né? E aí fica tudo certinho. E o questionário que está aí é a avaliação que vocês fazem, aí já contabiliza ali, já sai a nota, já está tudo resolvido. Mas igual a prof faz o lançamento dessas notas depois numa planilha de Excel, que a gente vai colocando lá direitinho, para vocês terem noção de como é que vocês estão acumulando os pontos, né? Para depois não ter dúvida lá, porque esse negócio só no Moodle ele fica tão confuso, né? Então, assim, o que é questionário fica lá, mas eu levo uma planilha e depois vocês têm lá o resultado das avaliações, vocês contabilizam direitinho as notinhas, os pezinhos, tudo bem certinho, para ficar tudo tranquilo lá para vocês, tá? E qualquer coisa, vocês falem comigo, né? Então, vocês podem ligar para mim no WhatsApp, né? Podem mandar mensagem e eu respondo, né? Geralmente eu respondo de falinha, né? Eu respondo escrito, mas normalmente eu gravo alguma coisa, né? Para ficar tudo combinado. E, eventualmente, eu mando algum recado para vocês, que eu fiquei preocupada da questão do feriado, nem me toquei na semana passada, que ontem era feriado,
E aí eu deixei lá para vocês, olha, assim, assim, por isso que eu convidei vocês. Quem pudesse, que assistisse comigo aqui a aula, que é a mesma aula que seria de terça-feira. Mas igual, como eu falei, vai tudo para o canal e vocês terão lá direitinho as aulas acumuladinhas, tá? Mas e o Alexa? A Alexa que perguntou para mim, né? Mas tem das outras, se você olhar lá nas outras playlists, a prof deixa na sequência, vocês conseguem ver exatamente essa aula nos outros 3 últimos semestres, né? Lógico que a fala é um pouco diferente, mas o conteúdo é igual, tá? Tranquilo, queridos? Dúvidas? Bem tranquilo? Tudo certinho? Deixa eu ver vocês um pouquinho. Vocês abrem a câmera para prof ver vocês? Pode ser? Só um pouquinho? Vocês abrem? Oi, tudo bom, Aline? Oi, Enzo? Oi, Vitória? Cadê o Hermes? Oi, Dalila? Hermes, Iago? Andressa, cadê? Nayara, Alexia? Ai, Júlia, não tem câmera, que tristeza! Então, se vocês não têm dúvidas, a prof agradece muito a presença de vocês, viu? E eu espero vocês a semana que vem no mesmo horário aqui, bem bonitinho. Combinado? Então, um beijo, fiquem com Deus. Qualquer coisa, grita aqui para a prof, escreve no WhatsApp. É mais rápido, tá bom? Aí eu, na hora, eu já dou uma respondida ali e já tá tudo certo, tá bem? Então, atenção lá no questionário, hein? Ó lá. Beijo, fiquem com Deus, tá? Vou encerrar a gravação aqui. Prof, viu, eu tenho uma dúvida que eu não entendi. Viu,